Glória a Deus por mais um dia, mais uma segunda-feira abençoada na presença de Deus. Que Ele, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos deu mais uma segunda, que hoje é 20 de outubro de 2025. Glória a Deus. E a palavra hoje saiu aqui, mulheres, no livro de Atos. Glória a Deus. Abençoa, Deus, cada mulher que vai ouvir essa palavra nesta madrugada, ou elas vão ouvir também durante o dia, ao longo do dia, ou em outro dia, porque esse vídeo vai ficar no YouTube. Glória a Deus, porque é um canal de bênção que o Senhor abriu para nós aqui, mulheres. Então vai ficar disponível todo dia oração e palavra de Deus, oração e palavra de Deus, porque sem a oração e sem a palavra a gente não vence. Eita glória, eu quero ler aqui a palavra que saiu. Aqui saiu o apedrejamento também de Estevão. Depois vocês leiam em Atos 7. Estevão, mártir, né? Porque ele morreu apedrejado. Porque ali começou a perseguição aos cristãos. E Estevão foi o primeiro mártir ali que foi apedrejado. Na época que estava tendo essa perseguição. Depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E ele deixou o Espírito Santo. E ali Pedro estava morrendo. E ele disse aqui no versículo 59, não, aqui no, o que ele disse aqui? Isso mesmo, 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eita glória, que ele estava morrendo. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eita glória, só por Deus mesmo, né, mulher? Esse homem de Deus, morrendo apedrejado ali pela maldade do povo, por ele pregar o nome de Jesus, né? E ele ainda ficou de joelho e pediu para Deus não colocar esse pecado para eles, que eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E depois disso ele adormeceu, ou seja, ele morreu. Deus recolheu ali o espírito dele. Eita, glória é forte aqui, quando Estevão foi apedrejado, no capítulo 7 de Atos. E seguindo aqui, mulheres, ainda tem outra palavra que saiu aqui em Atos 8. Atos 8, que chamou a atenção aqui, foi que havia ali um homem chamado Simão. E ele fazia mágica, né? Simão, o mágico, aqui tá dizendo, ó. O 11 aqui, ó. Atos 8, 11. E atendiam-no a ele, por quê? Porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. E aí, aqui segue dizendo que até o próprio Simão ele foi batizado, ó, no 13. E até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam. Ele estava atônito, porque ele não estava entendendo como que o Espírito Santo fazia essas maravilhas de curar as pessoas, onde os apóstolos estavam ali, né, orando, expulsando demônios, e as pessoas eram curadas e libertas de demônios. Então ele também queria receber essa virtude de expulsar demônios. Ele achava que isso era uma mágica. Ele ainda não tinha entendido a virtude do Espírito Santo de Deus. E aí vai seguindo aqui, mulheres, só o que acontece. Aí eles impuseram as mãos, aqui no 17, ó. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então os apóstolos ali estavam recebendo o Espírito Santo de Deus, né? Porque Jesus falou que ia enviar o Espírito Santo. Quando ele fosse ao céu, ele ia enviar o Espírito Santo. Então eles oraram ali e eles estavam recebendo a virtude. No 15 fala, ó, os quais tendo descido, oraram por eles que recebessem o Espírito Santo, né? Então Simão estava vendo aquilo tudo, aqui no 18, ó, e vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo para que... Aí eles lhe ofereceu dinheiro. O problema aqui de Simão foi esse. Ele ofereceu dinheiro achando que poderia comprar o dom de Deus, o dom do Espírito Santo, né? Hoje em dia tem isso, né, mulheres? Muita gente acha que é pelo dinheiro, né? Infelizmente, né, às vezes a gente vê que tem que pagar para entrar, às vezes, no evento, né? Que teria que ser um evento de graça para buscar a presença de Deus, né? Então, mulheres, nós não precisamos pagar realmente. Nós temos que buscar a presença de Deus e Deus não se agrada disso, de estarem vendendo a virtude do Espírito Santo, né? É isso que ensina nessa palavra.
E aí vem aqui o versículo 20, ó. Mas disse-lhe Pedro, teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Misericórdia. Que Pedro repreendeu ele aqui, ó. Ele queria pagar para poder ter o mesmo dom que eles tinham ali, né? E não precisa de pagar. Pedro respondeu. E aqui no 21, tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pedro falou que o dom de Deus não se alcança por dinheiro e que o coração dele não é reto diante de Deus, mulheres. Entendam que aqui ele não tinha entendido o que era a virtude do Espírito Santo e ele queria pagar por este dom. Então, Paulo estava repreendendo ele aqui. No 22, ele ainda fala assim: arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Eita glória! E seguindo aqui o 23, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Laço de iniquidade, ou seja, ele estava com o coração ali preso no dinheiro, né? Então, não é pecado as pessoas terem riquezas, mas é pecado o coração preso no dinheiro. Então, o coração tem que estar alinhado com o Espírito Santo de Deus, não é? Porque não é o dinheiro, não é pagando, né? Indo a shows evangélicos ou até mesmo alguns cantores, pregadores que cobram caríssimo, né, para pregar. E nós não devemos ficar pagando, não é verdade? Porque senão nós vamos estar consentindo com isso, né? Porque a pessoa que prega, realmente ele precisa ali de recursos, mas ele não precisa de enriquecer, né? Pregando a palavra de Deus. Isso já é vender, né? Vender os dons de Deus. Então, isso a gente não vai nunca consentir. Então, Pedro aqui repreendeu, né? O que Simão estava querendo fazer ali, comprar o dom de Deus, não é verdade? Então, mulheres, que nós venhamos a ter a virtude de Deus. E a virtude de Deus, ela é de graça. Ela é de graça, é pela graça de Deus. Não é verdade? A grande virtude de Deus. Glória a Deus. Deus abençoa cada mulher, que elas possam ter a virtude do teu Espírito Santo e venham vencer todos os males, ó Pai, que venham sobre elas. Toda tristeza, toda depressão, porque não é dinheiro, Pai. Não é dinheiro que traz a felicidade, não é dinheiro que compra a virtude de Deus, mas é oração e leitura da palavra. Eita, glória a Deus. Ainda tenho aqui, mulheres, algumas anotações que eu gosto sempre de mostrar para vocês. Vamos olhar aqui, sobre propósito, né? Seja movido pelo propósito. Ontem eu falei sobre propósito, né? Romanos 5:8. Em Jesus nós nos tornamos dignos. Vamos ler lá, Romanos 3:23 e Romanos 5:8. Eita, glória a Deus. Então, estou aqui no livro de Atos, agora vou para o livro de Romanos, para ler com vocês aqui. Aqui, ó, Romanos 5:8 primeiro, e achei 5:8. Vamos ler. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, tá vendo? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eita, glória a Deus. E o Romanos 3:23. Vamos lá, Romanos 3:23. Tá aqui, ó, 3 e o 23. Vamos lá. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram aqui. Romanos 3:23. Então, ninguém está livre do pecado, né, mulheres? Infelizmente, nós todas estamos debaixo dessa lei que Adão e Eva trouxe sobre nós, que foi a lei do pecado. Mas, mesmo assim, nós sabemos que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, mesmo nós sendo ainda pecadores. Aqui diz a justificação pela fé em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que ele fala sobre o pecado, aqui, né, em Romanos, onde Paulo escreveu aos Romanos, ele fala que, olha aqui, ó, no 21, mas agora se manifestou a lei, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ele fala ao mesmo tempo do pecado,
né? Mas ao mesmo tempo ele fala da justiça, é onde nós somos justificados, porque Jesus Cristo derramou o seu sangue para limpar os nossos pecados. Então, todos os dias a gente tem que pedir perdão a Deus e nos arrependermos dos nossos pecados. Eita, glória a Deus. Fiquem com Deus, mulheres. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham uma segunda-feira abençoada pelo nosso grandioso e poderoso Deus. Deus poderoso, Deus santo. Glória a Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Abençoa cada pessoa que vai ouvir, Senhor, esta palavra. Cada pessoa, Senhor, que vai Te buscar. Glória a Deus, que o Senhor abençoe e fortaleça. Em nome de Jesus. Amém.